Olá, o assunto hoje é restituição do Imposto de Renda 2019. Hoje você vai ficar por dentro de uma série de informações sobre a sua restituição do Imposto de Renda, sobre o que é mito e sobre o que é verdade, ok? Algumas questões importantes, como por exemplo, como é que eu sei quando a minha restituição do Imposto de Renda vai sair? Dá para saber antecipadamente? Quanto tempo antes eu consigo saber? Você não recebeu ainda a sua restituição do Imposto de Renda desse ano, né? Então, será que ela vai sair no próximo lote? Será que vai sair no outro? No último? Como é que eu sei disso? Então, é necessário, né, que a gente entenda alguns critérios que a Receita define antecipadamente para você ter esse tipo de informação, né? Quando é que você vai finalmente colocar a mão nesse dinheiro, tá bom? Eu sou Lucas Gomes Gonçalves e para quem ainda não é assinante do nosso canal e não me conhece, eu sou um advogado especializado em direito administrativo disciplinar. Eu defendo o servidor público em processos e sindicâncias administrativas disciplinares, ou seja, aquelas procedimentos, aqueles processos onde o funcionário deverá ser punido, né, com demissão ou suspensão. E trabalho também nas ações correlatas, nas varas de fazenda pública, defendendo o funcionário demitido, fazendo com que ele se reintegre, né? Vamos lá para as respostas então. Antes, porém, eu vou só te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ok? Se inscreve aí, dá um like. Você vai ficar sempre dentro das novidades se você apertar aí no sininho para receber notificações, tá? A gente tem colocação de matérias periódicas de relevo, tanto para o funcionário público como matérias desse tipo aqui que a gente escolhe a dedo, ok? Vamos lá. Assunto propriamente dito. Quando o sistema da Receita Federal informa que a sua declaração está em fila de restituição, que isso daí é um status, né, que você vê lá, em fila de restituição. Isso significa apenas, e já é uma bela informação, né, que você vai receber o pagamento. Mas não é possível ainda afirmar se ele vai acontecer no primeiro, no segundo, no terceiro ou no último lote. Não dá para você saber com essa informação. Então, desde já desmistificando, eu posso dizer que não há como saber antecipadamente em qual lote a restituição será paga. Não dá. A única informação que a Receita disponibiliza antecipadamente é se a sua declaração já foi processada, ou se ela está na fila de restituição, ou se há alguma pendência. Essas coisas você já sabe que vai influenciar na ordem do pagamento. Mas há regras que definem prioridades, como por exemplo, você é idoso? Prioridade. É deficiente? Prioridade. Né? Aí, dentro dessa regra, um dos poucos critérios previstos, né, para ordenar esse pagamento, estabelece a prioridade com pessoas com mais de 60 anos. E entre essas pessoas que são ditas como idosos, existem aqueles com mais de 80, que têm a prioridade da prioridade. Ok? Importante esclarecer que o fato de ser aposentado por si só não é prioridade. Tem pessoas que têm aposentadoria por tempo de serviço, não tem 60 anos, não é idoso, então não tem prioridade nenhuma. Agora, então se você for aposentado com menos de 60 anos, vai entrar na fila normal como todos os outros, ok? E além dos idosos, a legislação também estabelece que deficientes físicos ou mentais, portadores de doenças graves como AIDS, câncer, esclerose múltipla, doença de Parkinson, entre outras doenças que existem num rol, eles têm direito de receber a restituição na frente dos demais contribuintes, ok? Essa regra vale tanto para o titular, né, aquele que é o portador dessa deficiência, desses problemas, né, como também para os seus dependentes. Vou dar um exemplo. O contribuinte tem um filho deficiente e ele é seu dependente. Ele deve incluir essa informação na declaração e ele vai receber a restituição com prioridade.
mas tem que ter incluído a informação na declaração, senão não vai conseguir, não vai receber. Outra curiosidade que eu acho que você também não sabia é que professores também recebem em primeiro lugar. Pois é, eles têm direito a receber a restituição do imposto de renda na frente dos demais. Mas tem que prestar atenção para uma regra, além dele ter colocado isso declarado isso na declaração dele, colocado na declaração, a sua principal fonte de renda informada no imposto de renda tem que ter sido uma instituição de ensino. A fonte pagadora tem que ter sido uma instituição de ensino. Valendo lembrar que a legislação que trata a ordem de pagamentos dessas restituições do imposto de renda foi alterada em 2017, no ano de 2017, para incluir os professores na lista de prioridades, ok? Agora, vamos lá, a questão de absoluta importância para o restante desse povo todo, né? Bom, eu não entrei em nenhuma regra dessa. Quando eu vou receber? Na medida em que você entregou. Assim nós temos que a data de entrega da declaração define a ordem das restituições para quem não se encontra em nenhuma regra de prioridade. Ok? Então, os demais contribuintes que não se enquadram em nenhuma daquelas situações de prioridade de pagamento receberão suas restituições com base na ordem de entrega da declaração. Ok? O que significa dizer que se nesse ano aqui você não agilizou a entrega da sua declaração, vale a pena ser um dos primeiros a entregar no ano que vem, porque quem entrega antes, recebe antes. Ok? A liberação do pagamento também depende da verba que o governo define para cada lote, ou seja, a definição do lote em que será feito o pagamento da restituição depende também da verba liberada pelo governo para cada lote. As restituições são pagas em função dos recursos liberados pelo Tesouro Nacional. Vamos supor o seguinte, sejam liberados aí 600 milhões de reais para o primeiro lote. Então, depois de pagos os contribuintes que possuem prioridades, como os idosos, por exemplo, e aquele rol que nós falamos, a Receita irá pagar a restituição de quem entregou as declarações nos primeiros dias de março, até que a soma das restituições alcance 600 milhões. E se no segundo lote forem liberados mais 600 milhões, 500, 700 milhões pelo Tesouro, a Receita seguirá a ordem de entrega das declarações até que a soma das restituições atinja o montante previsto para aquele lote. E assim por diante, liberação lote a lote. Então, desde logo, nós notamos que não é possível saber se qual é a sua posição exata na fila, né? Não tem como. A Receita não informa quantas pessoas entregaram a declaração antes de você. Logo, não há como você saber qual é a sua posição na fila, ok? Outra posição, o Tesouro também não informa antecipadamente o volume de recursos que ele vai disponibilizar para cada lote, né? Não tem uma informação muito antecipada. E dá uma olhada nesses dados, que interessantes, né? Somos brasileiros, a nossa forma de agir é mais ou menos essa aí. O prazo para entrega da declaração do imposto de renda desse ano aqui, 2019, começou no dia 7 de março, terminou no dia 30 de abril. Segundo a Receita Federal, 30,7 milhões de contribuintes entregaram as declarações de imposto de renda. Destes, quase 1 milhão de pessoas apresentaram o documento de entrega nos primeiros 2 dias, ok? Só que em contrapartida, mais de 6 milhões de contribuintes deixaram para entregar a declaração no último dia, ou seja, 1 milhão no primeiro e segundo dia, 6 milhões no último dia, ok? É lógico que quem entregou por último, né, vai ficar por último, não tem como, né? Então, vamos agora ver algumas exceções dessa ordem de entrega, que não é absoluta, quem entrega antes recebe antes. Por exemplo, quem retificar a declaração após o prazo.
mesmo que tenha entregue no primeiro dia, vai para o fim da fila. Então, se você precisou corrigir alguma inconsistência, alguma informação na sua declaração, depois que passou o prazo de entrega, a sua restituição será paga nos últimos lotes. Nesse caso, não interessa se você está em qualquer prioridade, não interessa se você é idoso, professor ou tem outro tipo de prioridade. Se você precisou retificar a declaração, depois de 30 de abril, vai perder a prioridade e vai para o fim da fila. E por que isso acontece? É uma forma de penalizar? Não é. Isso acontece porque todas as declarações entregues no prazo já foram processadas. Então, quando o contribuinte apresenta uma declaração retificadora, ela vai ser processada depois das demais, o que faz com que o pagamento da restituição demore mais, ou seja disponibilizado nos últimos lotes, ok? Malha fina. Puxa, entrei na malha fina. Será que vai atrasar? Vai acontecer a mesma coisa. Quem entrou na malha fina, a entrega vai ser depois, porque até a correção dessa inconsistência, o sistema não vai poder processar. Ou seja, malha fina, fim da fila. Tá? Então, se você não recebeu a restituição, já deve estar torcendo para muita gente ter errado, né? Mas teria que ser muita gente, né? E não acontece isso não, tá? Então, paciência. Vamos lá. Vamos fazer uma questão aqui, se isso aqui é mito ou não. Eu já vi muita gente dizendo o seguinte, que o governo segura restituição de valor elevado. Ó, o valor meu é alto, então vou ficar por fim. É verdade isso? Isso é verdade ou é mito? Isso é um mito. Muita gente tem essa impressão, mas o que vale mesmo é a ordem da entrega da sua declaração, ok? Então, não é verdadeira essa informação. Como saber se você vai receber no próximo lote? E aí? Vou receber no próximo, daqui 2 lotes? Essa consulta às restituições futuras é aberta cerca de 1 semana antes, né? Então, antes disso, você não tem acesso a essa informação. Somente nesse período você vai poder consultar o site da Receita Federal para saber se a sua restituição foi liberada naquele lote. Essa consulta, além do site, pode ser também feita pelo telefone, o chamado Receitafone 146, ou por meio de aplicativo de pessoa física que está disponível para celulares nos sistemas Android e iOS. Ok? Entra lá na sua loja virtual, instala o programa e lá dentro você tem todas as informações. Quando saem os próximos lotes? E aí? Quando eu sei que vai sair os próximos lotes? Isso daí é coisa pré-definida. A Receita Federal estabeleceu para esse ano 2019 7 lotes, ok? O primeiro lote foi pago no dia 17 de junho e os demais sempre pagos em meados dos meses, até 16 de dezembro, ok? No meio de cada mês até 16 de dezembro, que é o último lote. Olha que legal. O valor da restituição é corrigido pela Selic, somado juros desde o dia 1º de maio até a data do pagamento. O crédito da restituição é feito na conta indicada na declaração. E o interessante é que você pode imaginar o seguinte, que a restituição tardia, ela funciona como um investimento isento de imposto de renda. Da próxima vez que você fizer a sua declaração do imposto de renda, se você estiver precisando de dinheiro, entregue nos primeiros dias. Agora, se você não estiver precisando, tá? Não tiver coisas urgentes, pode valer a pena você deixar para entregar a declaração no fim do prazo, né? Ou seja, aproveitar a restituição corrigida pela Selic, contando com juros desde o dia 1º de maio até a data em que a Receita te pagar, como se fosse um investimento isento de imposto de renda. Assim, diferentemente de outras aplicações de renda fixa, o rendimento que incide sobre a restituição é isento de imposto de renda. Então,
Na prática é um investimento que ele tem apelido aí de Selic cheia, ok? Você recebe com juros, sem retenção de imposto de renda, e acho que é um negócio bem legal. Para quem não tem outros investimentos melhores, naturalmente, né? Ok? Então, hoje nós encerramos por aqui. Se você tiver alguma pergunta, entre lá no nosso site www.projudice.com.br e vá lá no campo, fale conosco. Quando você manda ali, eu recebo um e-mail e eu mesmo vou responder para você, né, com o sigilo necessário. Se inscreva em nosso canal. É uma forma de nos ajudar a divulgar nosso trabalho em prol do funcionário público e de uma sociedade melhor. E se esse vídeo te ajudou de qualquer forma e acha que pode ajudar outras pessoas, dá um like, compartilha com seus amigos nas redes sociais, pois nós teremos outras matérias de interesse e de relevo para você, ok? Fiquem em paz, muita força, energia e até uma outra oportunidade.